Salve, salve, concurseiros e concurseiras de plantão. Meus nobres, sempre um prazer estar com vocês, sempre um prazer estar junto, sempre um prazer poder estar somar, né? Vocês que às vezes não conhecem a gente, devem pensar assim, cadê professor e tal? Só que a profissão nossa de professor, né, ela é um hobby que a gente faz porque a gente gosta. A gente tem nossa profissão principal, né? No meu caso aqui, eu sou oficial da Polícia Militar de Minas Gerais, né? Sou concursado e tudo, é minha profissão, é meu ganha-pão, onde eu pago minhas contas, enfim, me sustento. O dar aula, graças a Deus, é uma oportunidade, né? Que a gente vem de poder estar aperfeiçoando a gente enquanto professor, está melhorando a gente, está podendo ajudando as pessoas, conhecer novas pessoas e viver novas experiências. Para a gente que já temos a profissão principal da gente, entre aspas, o dar aula é viver novas experiências. E graças a Deus, longo desses anos aí lecionando, já consegui viver muitas experiências, conhecer várias pessoas, né? Enfim, é uma oportunidade, uma dádiva muito importante. E principalmente quando a gente trabalha numa área a qual a gente utiliza a matéria. Vocês conseguem me entender? Quando vocês está tendo aula com um professor que trabalha na área, se o professor tiver didática, ele consegue, né, realmente passar e ver ali as coisas que realmente, né, viver aquilo, porque ele vive aquilo. No meu caso, eu vivo o direito penal militar. Eu consigo ali, né, aplicar, né, não todo dia, porque não é todo dia que tem um crime militar, é todo dia que às vezes eu estou apurando, mas é algo atrelado à minha profissão, é algo que eu estudei e estudo aí para poder estar repassando para vocês. Olha só, hoje vamos de PMPB, nosso direito penal militar, e quero que vocês aí que estão me assistindo apaixonem por essa matéria, por esse conteúdo, filhão, que é maravilhoso mesmo. É um conteúdo fantástico. Quando vocês começam a gostar, entender, é muito bom. Eu sou suspeito para falar porque eu gosto das matérias de direito. Às vezes, eu lembro, né, quando eu fui aprovado, eu tive que estudar no Corpo de Bombeiros, né? Eu tive que estudar matemática, física, biologia, química, geografia. São matérias que algumas delas eu até gosto, mas não são tão atrativas quanto o direito, né? A matéria de direito. Mas que às vezes vocês não são da área do direito, quando vocês começam a entender, a trabalhar e viver isso, é fantástico, filhão. Vocês vão ficar felizes, né? E vão viciar. É viciante o direito. Você começa a entender como funciona o seu país em si, né? Você começa a ver que é o Brasil, né? O Brasil tem os poderes, né? Executivo, temos o poder legislativo, temos o judiciário, né? Em se falando de poder executivo, ele é o chefe aqui. Confere quando você estuda direito constitucional, né? A figura do presidente, ele é a figura de chefe de Estado, chefe de governo, enfim. E aqui no Brasil, né, as divisões administrativas, nós temos a União, né? No caso que seria a União. Nós temos os estados. Eu pego o estado de Minas Gerais, que é o meu estado, né? Temos o Distrito Federal e temos os municípios. O professor está dando aula de direito administrativo, não, só para vocês entenderem e contextualizar quão magnífico é o direito, que ele se relaciona, né? Então, quando eu tenho aqui União, né, falando mais específico do poder executivo, olha só que interessante. O poder executivo, né? Falando dessa figura aqui, ó. Do militar, no poder executivo, na União, né? Eu tenho ligado quem? As Forças Armadas, que são quem? Marinha, Exército e Aeronáutica.
quem é o chefe das Forças Armadas? É o chefe do Poder Executivo. No caso aqui, o chefe é o Presidente da República. Olha que interessante. Quando eu tenho essa outra divisão dos estados, estado, eu vou ter esses 3 poderes também lá nos estados. E o chefe do executivo aqui é quem? É o governador. Ele é o chefe do executivo estadual. Pô, bacana, professor. Falando do militar estadual, bem como do distrital, nós temos o quê? Essas 2 figuras. Esses 2 órgãos. Mas, professor, não tenho Forças Armadas ligadas ao Estado e Distrito Federal? Não, não temos Forças Armadas ligadas ao Estado e Distrito Federal. Temos simplesmente PM e BM. Bacana. Ah, professor, beleza. E os municípios? Os municípios também vão ter o poder executivo e o legislativo. Judiciário, não. Nós vamos ter o executivo e o legislativo lá. Chefe do executivo, prefeito, né? Temos órgãos militares no município? Ah, professor, na minha cidade, né? Temos aqui a Polícia Militar. Não, a Polícia Militar pertence ao Estado. Ah, mas está na minha cidade? Claro, né? Vão ficar onde? É tudo a mesma coisa. Esses 3 aqui, eles estão numa cidade. Eu tenho órgãos da União, eu tenho órgãos do Estado, do município. Né? Todos eles ali atuando em conjunto para que se gire o quê? As engrenagens administrativas. Entendeu? E olha que eu coloco eles tudo no horizontal, um do lado do outro. Por quê? Porque eu não tenho hierarquia entre eles. Né? Cada um se resolve autonomamente e temos o que? Uma relação. Exemplo, ao Estado da Bahia, naquelas enchentes, precisou de apoio da União. Ela deu um aporte financeiro por causa das enchentes. Então, o Poder Executivo da União ajudando o Poder Executivo dos Estados. E é assim que funciona, né? As forças. Mas quando a gente estuda direito penal militar, o mais interessante é a gente entender isso. Ó, que na União eu tenho Marinha, Exército e Aeronáutica, que são as Forças Armadas. Já nos estados e no Distrito Federal, eu tenho 2 órgãos, Polícia Militar e Bombeiro Militar, subordinados ao governador. Show? No município não tem esse órgão com esse nome militar. O militar, para mim, né, que trabalho na função, militar é uma ferramenta, né? Uma ferramenta de controle de tropa, uma ferramenta organizacional, uma estrutura, que eu, ao invés de eu denominar uma sede de uma unidade, eu chamo essa sede, ela tem um nome específico. Ela vai ter o nome de um quartel, um batalhão, né? Um batalhão, uma companhia independente, uma companhia, um pelotão, um destacamento, um subdestacamento, né? Ela toda uma organização em que aquele grupo de funcionários, eu não chamo de grupo de funcionários, às vezes eu vou chamar de pelotão, né? Os militares ali é um pelotão, né? Um grupamento que estão em formatura. Pô, tá vendo o linguajar? A fala, como é que muda, né? Toda essa forma de expressão do militar. Então isso aqui, filho, ser militar é uma ferramenta de controle de tropa, uma ferramenta de controle de efetivo, em que eu consigo organizar, controlar e operacionalizar aquilo. Então, controle de tropa, controle de operacional, né? De divisão logística, divisão ali, né? Que a gente utiliza isso desde o passado. Obviamente, ela vem se evoluindo, ela vem se aprimorando e cada vez mais buscando, né? Novas tecnologias, novas modernizações. Então, quando você vê, filho, alguém falar assim, tem que desmilitarizar a polícia, não podemos mais aceitar essas coisas, um trem ultrapassado igual ao militarismo. São pessoas sensacionalistas que não têm um pingo de noção e não conhecem, né, o interior, como funciona essa máquina administrativa, que eu, por conhecer outras máquinas administrativas, né, do Estado, né, do município, da União, conversar com pessoas, vejo que é uma das, se não for melhor, uma das melhores formas, né, de fazer um órgão funcionar e dar resultados.
Vocês não têm ideia de quanto é interessante, né? Quanto é bacana todo esse trabalho duro exercido por esses órgãos militares, que realmente você vê aí, tanto é que os governadores sempre dão moral, sempre dão concurso, vira e mexe num reajuste salariais, enfim, uma valorização para essa instituição. Bacana? Top! Então a gente começa a entender isso. Por militar, temos a União dos Estados, Forças Armadas, né? Bacana. Então tem essa divisão. Você, quando você quiser entrar para a Polícia Militar ou Bombeiro Militar, você vai estar vinculado ao Estado. O Estado que vai pagar o seu salário. O Estado chefiado pelo governador. Show? Bacana. Pessoal, quando eu começo a estudar Direito Penal Militar, né? Sei que às vezes vai ter aluno meu aí que está falando assim, professor, já estou num nível avançado. Eu já li o Código Penal Militar umas 10 vezes, faço questão todo dia, eu assisti todas as suas aulas, as aulas dos outros professores, estou bemzão. Mas também tem aluno meu aí que o cara está começando a estudar agora, né? O cara está tendo contato pela primeira vez com o Código Penal Militar porque ele resolveu a ser aprovado no concurso. Quando ele vai ler o edital anterior, está lá assim, ó, Código Penal Militar, e aquele tanto de matéria, né? E o edital aí da polícia aí da Paraíba, ele é grande, né? Mas não é de 7 cabeças não. Olha só, então quando você começar a estudar, filho, o Código Penal é dividido em dois livros, entre aspas, 2 partes, né? Melhor dizendo. Vai ser o início dele, né? Até o artigo 130 e poucos ali. Não sou bom de números, não gosto. Então, o início ele chama de parte geral. E depois nós vamos ter a parte especial. Bacana. Então, a parte geral, a parte especial. Aí no seu código, desculpa, no seu edital que você está observando, e conceito a vocês a tirar um dia para estudar o edital, né? Ah, tem edital não, professor, leia o último. Todo concurseiro é assim. Você acha que a gente, se eu quiser passar no concurso hoje, com a minha experiência que eu tenho, você acha que eu vou esperar o edital estar aberto para estudar? Nunca. Minhas chances ficam reduzidas e eu odeio perder tempo, né? Ou eu compro um projeto e vou ali morrer até cumprir esse projeto e vou dedicar mais qualquer ser humano na Terra, né? Na minha cabeça vai estar assim, né? Ou eu não compro, eu não vou, eu vivo o projeto ou eu vivo minha vida, né? Não tem como você fazer duas coisas, não tem como você curtir, aproveitar, sair com um amigo, família, ir para barzinho, boteco, show, shopping e estudar para concurso público, né? Não tem como não, é guerra. Então, como você vê lá no seu código, a aplicação da lei penal militar, tempo de crise militar em tempo de paz, né? Concurso de pessoas, penas, extinção de disponibilidade, essas coisas assim são atreladas à parte geral, que eles mostram como é que são as regras, né? Algumas coisas que são adotadas, para que quando tu chegar na parte especial, leia-se os crimes propriamente ditos, que é o gostoso de estudar, né? Para mim, né? Tem gente que gosta da parte geral. Na parte especial são os crimes propriamente ditos. Então você vai ver lá, vai conceber no seu edital, crimes contra a administração militar, crimes contra a autoridade de disciplina militares, crimes contra o serviço da dever militar, enfim, são exemplos de parte especial. Então isso tem que estar na sua mente claro. Eu estou estudando, então tu pega o Código Penal. O Código Penal Militar é dividido em 2 partes, parte geral, que aí o professor falou que vai do artigo 1º até os 130 e poucos ali, né? Depois você procura aí certinho, e dali em diante até o final é parte especial. Parte especial porque eles falam dos crimes propriamente ditos. Show de bola! Esse é o raciocínio. Essa é a visão. Bacana. O que eu quero falar com vocês um pouquinho hoje, essa revisão rápida aqui, ela vai ser um pouco da parte geral. Outro dia nós pegamos parte especial para a gente estar estudando. Beleza? Então, falando um pouquinho da parte geral, ela começa, né? Na parte da aplicação da lei penal militar, ela já começa no artigo, falando assim, ó,
Não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia combinação legal. Né? Entenda que, quando eu falo de um direito penal, né, nós vivemos em que? Uma sociedade. E essa sociedade é formada por quem? Um grupo de pessoas que vivem no mesmo território. Esse território vai chamar ou cidade, ou estado, né? Ou país, enfim, eles vivem nesse mesmo território, cada um, né, atuando, vivendo conjuntamente, né, tendo família, tudo, tem que passar por um processo, né, todo de viver, né? Então cria-se parâmetro, pô, eu tenho que nascer, eu tenho que ir para a escola para me aprender, né, eu tenho que dar um jeito de arrumar uma profissão para eu girar a economia. E nós vivemos isso, não vivemos? Pô, eu nasço, eu vou para a escola, vou aprender as coisas, né? Depois vou ver se faço uma faculdade, arrumo um emprego, se eu vou trabalhar para outras pessoas, se eu vou trabalhar para mim mesmo, né? Essa é a nossa vivência. Ah, vou casar, não vou ter filho, não vou, né? Ter uma religião, não tenho. Enfim, tá vendo que a gente vive a nossa vida em cima disso? Todavia, eu preciso, para essa vivência em sociedade ser um pouco mais harmoniosa ou menos catastrófica, né? Ou tentar viver, né, de uma forma melhor, a gente precisa ter regras, né? Regras, leis que vão nos permitir essa convivência em sociedade. Então, desde os primórdios, desde o passado, as pessoas, né, elas sempre vai ter aquelas pessoas que se destacam, que vão ficar à frente, né, ou seja, que vão representar, né, e que vão definir as coisas. Antigamente, né, quando era a questão da monarquia, quem definia as coisas era o rei, né, o monarca, a centralização do poder nele, né. Com o passar do tempo, entendeu que isso não era mais útil ou não era tão eficaz, em que ampliou-se a democracia, né? Ou seja, todo mundo, né, direitos iguais, enfim. O que começou a fazer? Começou a eleger representantes. Para que esses representantes, certo? Via de regra, são as pessoas mais com maior conhecimento, né, maior representatividade, maior capacidade política, deles escolhidos melhor para quê? Para essa sociedade, para que essas pessoas vivam, né, morando em suas casas, trabalhando, né, enfim, beleza. Então foi criando regras para isso. Então, regras de convivência. Nessas regras temos aqui as leis civis, né, os códigos civil, lei civil. Nós vamos ter, lei civil vai ordenar o que é meu, posse, bem, herança, a questão de casamento, filho, direito daqui, direito de posse, propriedade, enfim, a lei civil vai tratar disso em muita coisa, né? Essas pessoas precisam trabalhar, né? Às vezes um vai ser funcionário dessas, às vezes esse cara aqui vai ter uma empresa, e para que não se haja uma exploração demais, né? Acho um meio termo, enfim, temos o que? Leis trabalhistas, né? E nisso fomos evoluindo, né? E uma das coisas que começou a acontecer são condutas reprováveis dessas pessoas vivendo na sociedade. Pode fazer isso não, mas isso aí gera temor, né? Tá vendo sociedade, você trabalha para comprar algo, vem alguém me rouba aquilo, dá aquilo para ela forçadamente, me toma aquilo. E não, são condutas reprováveis, né? Conforme cada geração, né, vamos pegar Brasil, né? Foi descoberto 1500, 600, 700, 1600, 1700. Cada era é um período. Não adianta a gente comparar o nosso período hoje, um período de modernização, tudo, com lá 1700, 1800. É diferente. Então, para essas pessoas, essas condutas reprováveis aqui, criaram-se, né, o Código Penal. Para que traçasse as condutas mais reprováveis,
né? Aquelas, pô, não pode ter isso não. Para que essas pessoas, o quê? Se praticar, vai sofrer pena, né? Vão sofrer pena. E no início foram criadas penas físicas, né? Mas aí tinha muita coisa, porra, tinha todo tipo de pena, chicotada, né? Muitas das penas eram aplicadas no corpo. Depois entendeu que isso não, né, não era o certo, que nós vamos criar penas para tirar o quê? Fazer o cara pensar naquilo que ele fez, entender que aquilo é errado e para ele ser reinserido nessa sociedade de novo. Então nós criamos penas porque o que é a coisa que é mais importante e valorosa para o ser humano? Liberdade. Então vamos restringir a liberdade, que é uma restrição para ressocializar o cara, deixar ele apto para voltar para a sociedade, né? Essa é a nossa visão hoje de prisão, né? É um condenado, ele não é para ele sofrer na cadeia. A visão hoje, né? É para ele ir para lá, ficar lá um período retirado, que ele oferece muito risco para a sociedade, né? Mas o foco é tentar mudar esse cara, para ele que seja uma pessoa boa sem se reinserir na sociedade. Se dá certo ou não dá, não vou entrar no mérito aqui não. Mas o que eu quero fazer tudo isso? Aí foi criado o Código Penal e foram criados diversos outros códigos, né? Outros códigos, e foi aumentando o número de pessoas, números de coisas. Então nós temos inúmeros códigos, código tributário, né? Código eleitoral, todo um bando de regras e leis para que viva em sociedade um pouco mais harmônica. Criou-se uma função dentro dessa sociedade, uma função muito típica, que é uma função do militar, né? O militar, ele tem uma característica, ele tem uma atuação específica, né? Eu preciso fazer o quê? A segurança dessas pessoas que vivem na cidade, no estado, no país, né? Eu preciso das pessoas, né, que vão atuar de uma forma diferente das outras profissões, né? Que às vezes é proteger ali todo mundo. E para essa proteção gera-se um extremo risco, é o quê? A vida da pessoa. E quem aqui hoje quer perder a vida numa profissão, né? Todas as pessoas saem de casa para trabalhar com o intuito de regressar, né, de voltar para casa, são salvos, né? Sem ferimento, bem, poder estar com a família, enfim. Então criou essa função militar, que é uma função específica, né, que você vai desde ações simples, que não oferecem risco para você, mas você pode ir, né, o leque é muito grande. Pode ir até uma ação, né, uma guerra, né, uma troca de tiro, enfim, N coisas que a função militar vai. E a função militar, né, decidiram que ela ia ser sustentada pela hierarquia, né, uma divisão e tendo sempre um alto nível de disciplina, né? Essas pessoas têm que ser controladas. Por quê? Porque essas pessoas, elas têm treinamento, elas têm conhecimento, elas têm estudo, elas estão armadas, né? Têm acesso, têm contato direto na vida das pessoas, na intimidade das pessoas, está ali conversando, está ali orientando, influenciando. Então, ou seja, tem-se essa peculiaridade. E para isso, né, por essa atuação específica, cria-se também outro código, o Código Penal Militar, e para processar tudo isso, nós temos o Código de Processo Penal Militar. Bacana. Então, para a nossa vivência em sociedade, entre pessoas trabalhando, morando, sendo protegida, recebendo estudo, cria-se um tanto de código. E aqui nós estamos focando Código Penal Militar, né? Que é um código penal que é para penalizar. Professor, então o Código Penal é para penalizar? Sim. É para quê? Para eu mostrar, eu ter ferramentas para quem estiver ali à frente, organizando o serviço, possa utilizar. O ser humano é movido ao medo, né? O ser humano, não, se fizer isso é crime. Isso não era muito fácil. Imagina só, você está com vontade de ter uma relação sexual. Aí você passa a mulher na rua, pega essa mulher para mim, vem cá, vou levar para o mato e vou, né, realizar as minhas vontades, soltar ela, não dá nada mesmo, vou fazer isso, né? Não, estou querendo comer um trem diferente, vou na lanchonete, me dá uma pizza, um x-tudo.
melhor que o cara entrega para ele e sai de lá, vai embora, pagar não, para que eu vou pagar? Não dá nada. E a gente não pode ter isso não, isso é perigoso, porque aí abala a nossa convivência em sociedade. Então o Código Penal Militar, o Penal Comum, é para ter um certo receio. Vai proibir alguma conduta? Não. Lá fala que é proibido matar? É proibido roubar? É proibido furtar? Né? Não é proibido. Tá lá. Se você fizer isso, a sua pena que você pode levar aí é essa pena. E aí isso nos inibe. Por isso que todo o sistema de segurança pública tem que girar certinho. Porque se você chegar a um ponto de uma cidade de ter aquela sensação de impunidade, toda a vivência na sociedade ela fica abalada. Chega lá, o cara comete um crime, mas não tem condenação, é sempre absolvido, pena mínima para tudo. Gera-se uma sensação de impunidade e as pessoas vão querer tender a fazer o mais fácil. Que via de regra, o caminho mais fácil, né, o caminho da legalidade, é menos esforço, né? Eu vou trabalhar um ano inteiro, juntar um dinheiro para eu comprar um carro. Não, eu vou lhe roubar um carro. Não, eu vou lhe roubar uma joalheria, com essa joia eu vendo e compro um carro com um dia. Eu trabalho o ano todo para comprar um carro. Olha só essas diferenças, né? Então, por isso que a gente tem Código Penal, esses códigos na nossa vida. Show? Isso aí é para o pessoal que não é da área do direito entender um pouquinho disso. Gente, juro para vocês, quando vocês começam a entender a divisão administrativa do país como um todo e essas ideias, o direito fica mais fácil, né? A turma que é do direito já viu isso, né? Nas demais matérias. Então, quando eu tenho um Código Penal Militar, ele já inicia aquela frase: não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Ou seja, um fato tipificado criminoso, anteriormente a ele, tem que ter uma previsão legal do crime, entendeu? Crime. Nosso caso, militar. Então, ou seja, praticou o fato, tem um crime antes que se amolda certinho a conduta desse fato. Top. Então não há crime, esse fato aqui é crime, não há crime sem lei anterior que defina e não há pena sem prévia combinação legal. Porque toda vez que a gente tem um crime, a gente vai estar assim, ó, embaixo dele, pena, 2 pontos, né? Via de regra, ou é detenção ou é reclusão. Mas temos detenção 3 meses a 1 ano, 6 meses a 2 anos, até 2 anos normalmente é detenção. Coisas mais graves vocês vão ver que é reclusão, 3 anos a 15 anos, de 2 anos a 4 anos, tá vendo? Então, ou seja, não há pena sem prévia combinação legal, ou seja, eu tenho que ter um fato anterior, eu tenho que ter uma lei anterior ao fato em que ela descreva a conduta e descreva a pena, beleza? Para que as pessoas saibam, e tem aquela coisa, né? A ninguém pode se dar o teu desconhecimento da lei. Eu não sabia que isso era crime, rapaz. Ô, meu amigo, tem como isso não, isso aí não é desculpa não. É crime, e você vai o quê? Ter sua liberdade restringida, você vai passar por todo um processo, e quem já foi processado sabe, né, o tão torturante, a tortura, né, que isso provoca, uma tortura entre aspas nas pessoas, né? Então não é algo muito simples e fácil não. Então o artigo 1º ele vai falar disso, né? Então a gente tem que ter um crime, tem que ter uma pena explicadinha, porque isso você vai explicar a regra do jogo para uma vivência em sociedade. Show demais. Então, pessoal, continuando aí, a gente tem um próximo artigo 2º, você vai ver um negócio falando lei supressiva de incriminação. O que ela fala? Olha só, ninguém pode ser punido por fato lei posterior que deixe considerar como crime, cessando em virtude dela a própria vigência da sentença condenatória e recorrível, salvo com os efeitos de natureza civil. Olha só então, vamos relembrar aqui. Então nós temos um fato praticado, né, uma data X, vamos colocar aqui a data dia 1/01 de 2022, né? Para ser considerado crime, tem que antes dessa data ter uma lei em vigência tipificando a conduta e tendo uma pena, beleza. Mas como eu disse,
né, lá naquele quadro, vivência em sociedade. A sociedade, com o passar dos anos, ela evolui. Uma conduta que a época, lá em 1800, né, 1900, que às vezes era considerado crime, hoje não se amolda mais. Pô, isso aqui não, isso aí não é crime, né? Tem como isso aí ser crime? Aí normalmente vem o quê? Cria uma nova lei, né? A nova lei. Falando o quê? Que esta lei aqui, que este crime não mais vai existir, né? Então ele vai ser o quê? Ele vai deixar de existir, né? Bacana, não mais existe. Pô, mas eu tive um fato praticado, só que essa nova lei decai no 01 do 01 de 2025. Olha só, passou-se 3 anos. Então, nesse meio tempo, o cara foi julgado, processado e condenado. Inclusive, ele chegou a ficar o quê? 10 meses na cadeia já cumprindo a sua pena. Aí do nada vem a nova lei e fala assim, opa, isso aqui não, isso não adequa mais à sociedade, mais não. E o cara que está lá preso, o que vai acontecer com ele? Ó, abriu a portinha, está liberado. É, professor? É. Às vezes, filho, ainda tem um negócio chamado Novacio Legis Melius, a nova lei benéfica. Às vezes essa lei que vai cancelar ela não cancela ela, às vezes ela muda ela. E ela muda às vezes para melhor, né? Às vezes esse negocinho chamado pena, que às vezes aqui, vamos supor, que era de 3 a 15 anos, agora é de 1 ano a 3 anos. Opa, 1 ano a 3 anos é melhor que 3 a 15 anos. Então, filho, melhor para o réu, volta, retroage. Olha só que esse coisa bacana. Eu já vi muitas questões de direito focando nisso. Então, se eu tenho uma nova lei, e essa nova lei é melhor para o réu, ela retroage para beneficiar o cara. Mas o cara já foi processado, julgado, teve a sentença transitada em julgado. Foda-se, ela volta. Ela o que? Retroage para beneficiar o réu. Bacana? Top? Beleza, professor, então entendi. E quando fala ali no finalzinho do artigo, fala assim, salvo os efeitos da natureza civil. Né? Você lembra que naquele quadro que eu expliquei, aí cria-se vários códigos, código civil, código trabalhista. Beleza, o lado civil, normalmente de um crime, quando eu tenho um crime, ele pode ter como um efeito secundário algum efeito civil, que é o quê? Muito voltada para essa questão de dinheiro, né? Já ouviu falar nesse negócio assim, chamado danos morais? Já ouviu falar, né? Indenização? Né? São coisas atreladas ao quê? Ao direito civil, que vai nortear isso. Então, às vezes, o cara é autor do crime, ele além de pagar cadeia, ele vai ter efeitos de natureza civil, que às vezes é uma indenização. Né? Veio a nova lei, né? Cancelou ela, melhorou. Vamos colocar que cancelou essa, não mais existe. Mas e aí o direito, aí a indenização e os danos morais, o que acontece, filho? Continua. Cuidado, na hora da tua prova, eles podem falar que todos os efeitos da condenação, eles vão, né, deixar de existir caso essa nova lei, né, finalize essa. Você vai falar assim, ó, todos os efeitos não, que é salvos de natureza civil, beleza? É isso que esse artigo quer dizer, o artigo 2º. Vamos ver o artigo 3º? O parágrafo 1º diz isso da retroatividade de lei mais benéfica. Ele fala o seguinte, ó, a lei posterior que de qualquer outra forma favorece o agente, aplica-se retroativamente, ainda quando já tenha sobrevido sentença condenatória e recorrível. Top. A apuração de maior benignidade. Pô, professor, você falou que às vezes a lei, ela não vai acabar com essa anterior, não. Uma nova lei, ela pode só mudar alguma coisa, assim, ela ter coisas mais benéficas
e essas aqui, algumas piores, umas coisas melhores aqui. Aqui algumas coisas piores, outras coisas melhores. Enfim, como é que funciona essa apuração de memória e benignidade? Para reconhecer qual mais favorável à lei posterior ou anterior, o que acontece? Devem ser consideradas, olha a palavra-chave, separadamente. Já vi várias questões falando conjuntamente e deixa a questão que errada. Beleza? Saúde. Então, separadamente que eu vou analisar, porque senão ficaria muito fácil, filho. Eu poderia pegar, eles chamam de fazer uma terceira lei, né? A lex tercia. Não é permitido isso. Aí eu vou pegar o melhor dessa e vou colocar aqui. Vou pegar o melhor dessa e colocar aqui. Eu estaria criando uma terceira lei. Eu comparo esta e essa separadamente e vejo qual é melhor. No final das contas, põe aquela balancinha do direito, né? Essa aqui é melhor. Então eu vou ficar nessa. Não, essa aqui é melhor. Fica nessa. Então elas são comparadas separadamente e verifica. Eu não posso pegar o quê? O melhor dessa, colocar aqui, escrever aqui. Aí eu venho, pego o melhor dessa, escrevo aqui e aplico ao réu. Aí não, né, padrinho? Aí fica fácil demais, beleza? É isso que diz o parágrafo 2º do artigo 2º. A medida de segurança, né? A medida de segurança, normalmente, elas são aplicadas aqui, ó. A medida de segurança rege pela lei vigente ao tempo, sentença prevalecendo, entretanto, diversas a lei vigente ao tempo de execução. Às vezes, quando você não é possível aplicar pena, você aplica uma medida de segurança. Para quem? Para aqueles que não são capazes de receber penas. Às vezes o cara é inimputável, às vezes o cara é doido da cabeça, resumindo, né? Não tem conhecimento nenhum do que está fazendo, né? Seja por N fatores que possa haver nessa vivência em sociedade que gera essa medida de segurança. Beleza. Lei excepcional temporária. Top. Gente, a vivência em sociedade, ela é muito complexa, né? Quando você abre os noticiários, você vê diversos fatos acontecendo simultaneamente no mundo. Porra, eu fico imaginando a vida desses políticos, principalmente a função de presidente da República. Deve ser uma função ultramente desgastante, porque você nunca tem um momento de paz, de harmonia, assim, tranquilidade. É um atrás do outro, é problema atrás de problema, e você tem o poder decisório. Gente, deve ser uma vida muito difícil. Então, a depender da situação de vivência, né, no país, cria-se o quê? Essa chamada lei temporária ou lei excepcional. São para momentos, filhos, bem específicos. Pessoas, tem um exemplo recente disso? Que eu lembro de cabeça, não, né? Mas é algo previsto, algo que pode vir a ser criado, né? Que ela é criada para uma finalidade específica, né? Ou às vezes ela vai ter um início e um término já pré-definido. Do dia 1/1/2022 até o dia 1/1/2023, né? Tal conduta nesse período, se ela for realizada, vai ser crime. Vamos contextualizar isso para o tempo de hoje. Quem descumpriu qualquer medida de segurança sanitária e não usar a máscara vai ser crime, né? Porque até hoje que a gente vê falar às vezes é o pessoal aplicar multa, né? Já viu em alguns lugares, né? A gente viu durante o isolamento mesmo, bruto, que comércio que abrisse, né, que não fosse naquele hall ali autorizado, aquele que abrisse ia tomar multa. É uma forma de penalização, né? Mas, pode criar-se um crime. Descumpriu isso, crime. Aí, o cara rateia mais, né? Fica pior. Então, a lei excepcional temporária é isso. Eu falo assim, foi criada a partir de hoje, vamos colocar dia 1/1/2022. E vai perdurar até
né, acabar o isolamento social. Temos data definida para isso? Não. Ela vai perdurar, né? Beleza. Nesse meio tempo de sua existência, vai acontecer crimes? Vai. Descumprimento dessa pessoa descumprindo isso aqui? Vai, né? E elas, muitas vezes, vão ser processadas e julgadas em momento posterior, né? Às vezes ela nem vai estar mais existindo mais. Vai ter acabado o isolamento social, vai ter acabado o período pré-determinado para ela. E o que vai acontecer? Vai ter deixado de existir. Todavia, tudo que foi praticado na sua vigência, ela vai ser o quê? Processada e julgada. Ah, mas deixou de existir. Não, filho, deixou de existir. Mas quando você cometeu a conduta, ela existia. Mesmo ela deixando de existir, você vai ser julgado, processado mediante as regras dessa lei, excepcional ou temporária. Vamos ver o que fala o artigo. Ele diz assim, ó: a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração, ou seja, acabou aqui o fator motivador dela, ou cessado as circunstâncias que a determinaram, né, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. É isso aqui que diz. Pessoal, vamos agora dois tópicos aqui, muito importantes, isso aqui cai de concurso demais, que é tempo e lugar do crime. Como que eu vou definir tempo e lugar do crime? É de suma importância. Por quê? Né? O tempo e lugar do crime. Para definir qual que foi o horário do crime, influencia em várias coisas. Qual dia, data, hora, ano, né? Se a vítima é maior ou menor de idade, se o autor é maior ou menor de idade. Lugar do crime. Nosso sistema, né? Nós temos um país grande, cidades grandes, né? E nós temos no funcionamento administrativo de cada cidade, estado, né, o país como um todo, órgãos que vão ter sua responsabilidade, né? Nós temos a nossa vivência em sociedade aqui, lembra? Oh, que bonequinho, sociedade. Bacana. Tá vivendo em sociedade, morando na sua casa, né? Bacana. Então, cria-se funções, né, para poder ter essa vivência, né? E essas funções, né, voltadas para a área da segurança pública, voltada para a área militar, né, são coisas que acontecem na sociedade. Eu matei alguém, eu tenho que ter todo um sistema de defesa social para o quê? Para iniciar os trabalhos, seja investigativos, né, seja trabalho de aplicação da lei, enfim, trabalho de atendimento médico, enfim, tudo isso nessa vivência em sociedade. Olha só como viver sociedade é algo ultramente complexo, né? Bacana. Então, quando acontece o crime, a cada cidade, a cada, né, território ali pré-determinado, tem um grupo de pessoas profissionais vinculados ao Estado, ao município, à União, que vão atuar, né? São os funcionários públicos, vocês aqui um tempo. Então, às vezes, o crime aconteceu em tal lugar. É a polícia militar desse local que vai fazer o boletim de ocorrência, é a perícia desse local que vai fazer a perícia, é o juiz da comarca tal que vai julgar, é o promotor tal da comarca tal que vai estar ali à frente, né? Olha o tanto de órgãos que eu tenho que acionar para um determinado fato. E esse fato, ele tem lugar definido e ele tem um tempo, né? Ou seja, dia, mês, ano, hora definido. Beleza? Então, o que é os critérios de tempo e lugar do crime? Quando eu falo tempo e lugar do crime, filho, você vai entender isso aqui, ó, esse mnemônico. Beleza? Tempo. Top. Lugar, tempo. Lugar, temos algumas teorias. O que é esse U aqui, esse A? É de ubiquidade e atividade.
tempo, somente atividade. Vamos entender isso, ó. O que é o lugar? O lugar é só conduta tipificado como crime. Se sua conduta ela foi por ação, o que é ser por ação? Eu fiz isso, quis fazer aquilo e toma iniciativa. Pega uma arma, puxa o gatilho, mata alguém. Pega uma faca, penetra na pessoa. Uma conduta por ação. Se é uma conduta por ação, logo o lugar do crime vai ser o quê? Tanto o lugar que eu fiz a ação ou o lugar que vier a ser o resultado, né? Eu tenho uma amplitude maior quando minha conduta é por ação. Agora minha conduta é por omissão. O que é minha omissão? É eu deixar de fazer algo. Deixei de prestar socorro a alguém. Conduta por omissão. Aí, filho, o lugar do fato vai ser o lugar em que eu deixei de prestar o socorro. Eu deixei de prestar o socorro e a vítima morreu em outro lugar. Foda-se. O lugar que vai contar para mim, por conduta omissiva, que é da teoria da atividade, é onde eu deixei de prestar o socorro. Exemplo, tá? Bacana. Já o tempo do crime, ela não se preocupa com o quê? Com o local da ação ou o local do resultado. Ela se preocupa somente em falar que vai ser somente o tempo do crime o local em que eu realizei a ação ou eu realizei a omissão. Ou eu peguei a facada e dei a facada em alguém. É aquele que é o tempo do crime. Ou o local, ou o tempo que eu deixei de prestar socorro a alguém. A pessoa mesmo morreu em outro horário. Aí é hora morte, não hora do tempo do crime. A pessoa, deixei de prestar socorro a alguém, passou 3 dias e morreu. Não importa o tempo do crime, né? Somente na hora que ele deixou. Vamos ler aqui o que está escrito. Olha só, vamos começar o lugar do crime. O que diz isso? Ó, lugar do crime, artigo 6º. Considera-se praticado no todo ou em parte lugar em que se desenvolveu atividade criminosa, no todo ou em parte, né? E ainda que sob forte participação, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Nossos crimes omissivos, que é entra da atividade, considera-se praticado no lugar em que deveria realizar-se a ação omitida. Beleza. Tempo do crime, artigo 5º. Considera-se praticado o crime no momento, né? Tempo aqui também vai falar no código momento. No momento da ação ou omissão, ainda que outro seja resultado. Ou seja, não, aqui a teoria da atividade não se preocupa com o resultado, tá bom? Anote, ó, não se preocupa com resultado. No resultado. Somente com o quê? Com a omissão. Aqui tá só a omissão, aqui é só a omissão. Show? Meus nobres, com isso, sei que a aula hoje, às vezes ela não foi tão voltada para a literalidade da lei, às vezes a aula hoje não foi tão voltada, né, para alguma coisa específica, mas eu tenho certeza que para você que não é da área do direito, vai ampliar a tua mente e, acima de tudo, vai aguçar o seu interesse pelo direito, que é fantástico, que é ultramente necessário para a nossa vivência em sociedade, né? Então, o importante é isso. Cada aula, cada conteúdo, cada coisa, é uma construção. Já você vai ter um prédio na tua mente de conhecimento que vai capacitá-lo a conseguir a tua aprovação, beleza? Que Deus abençoe a tua vida, né? Tenho certeza, em nome de Jesus, você dedicar e esforçar, a vitória é garantida. Show de bola? Gente, tamo junto, um forte abraço, ó. Fui!